Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a vós que me escutam. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo para levar sobre si as nossas iniquidades e todas as nossas enfermidades, ao qual glória para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje quero chamar a vossa atenção principalmente para a íntima compaixão de Jesus pelos enfermos. A compaixão de Jesus não era apenas um sentimento, era acompanhada de ações. Ele nos ensina que a verdadeira compaixão deve levar à ação em favor dos outros. Jesus nos mostra assim a importância de estarmos atentos às necessidades emocionais, espirituais e físicas daqueles que nos rodeiam. A verdadeira compaixão requer que olhemos além de nós mesmos. A forma como Jesus se compadecia das pessoas deve servir como modelo em nossas vidas, nos encorajando a ser mais empáticos e solidários com aqueles que estão sofrendo. A compaixão de Jesus traz esperança e restauração. Ele nos chama a levar essa mesma compaixão ao mundo, ajudando a curar feridas e a proclamar a boa nova do amor de Deus. Como está escrito, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Mateus 9, 35 e 36. Jesus viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14 e verso 14. Poderia apresentar aqui imensas passagens bíblicas a confirmar que depois que Jesus voltou para o Pai, os seus discípulos continuaram a fazer o mesmo que Jesus fazia, que era curar os enfermos do mesmo jeito, e ainda hoje continua a ser assim, porque o evangelho que pregamos hoje é o mesmo que se pregava naquela altura. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus e nos seus discípulos agora habita em nós e continua a ser Ele que opera as curas e os milagres ainda hoje do mesmo jeito. Portanto, todos vós que estiverem doentes ainda podem ser curados hoje também. Basta crerem na palavra de Deus que estão a ouvir aqui e no momento em que estiverem a orar junto comigo, poderão ficar curados. Lembrem-se que nesse momento Deus e alguns anjos estarão juntos com cada um de vós para que a palavra de Deus seja confirmada. Lembrem-se que está escrito acerca do nosso Deus que Ele enche os céus e a terra e Ele vela sobre a sua palavra para ser cumprida. Esta pode ser a única chance de receberem ainda a cura das vossas enfermidades. Enfermidades incuráveis, enfermidades em que você já se acomodou a elas e convenceu que já não vai receber cura dessa enfermidade, mas Jesus garantiu-nos lá na cruz do Calvário que você pode ainda ficar curado se tão somente crer na palavra do Senhor e pôr a sua fé em ação. Há tantos anos a serem doutrinados incorretamente, a ponto de se conformarem em continuarem doentes à espera que chegue não o nosso tempo, mas o tempo de Deus para serem curados. Torna-se mais difícil para conseguirem ganhar fé, para decidirem deixar de pedir e passarem a receber. Mas se não conseguirem ficar curados através das redes sociais, eu estou pronto a orar por vós pessoalmente.
Se tão somente solicitarem aos vossos líderes que me convidem para pregar e orar pelos enfermos, podem crer que o meu Jesus me garantiu que ficarão curados imediatamente, como acontecia na igreja primitiva, porque o meu evangelho é o mesmo que Jesus e os discípulos pregavam. Aprendi com o meu Jesus a ter íntima compaixão pelos enfermos, nomeadamente pelos que sofrem dores horríveis, noite e dia, com hérnias discais, e tantas outras doenças ligadas à coluna que provocam tantas dores, tanto sofrimento. E afinal, Jesus está pronto a confirmar a sua palavra e curar todas essas pessoas que estão sofrendo, muito mais até aqueles que já se consideram filhos de Deus, que têm a certeza que se o nome está escrito no livro da vida, são filhos de Deus, têm todo o direito a ter saúde. Foi para isso que Jesus padeceu tanto lá no Calvário, foi tão esmagado. Se fosse só para a nossa salvação, sei lá, bastaria furar-lhe o peito e saiu sangue e água, e já tinha levado chicotadas que deixou os ossos à mostra, já derramou tanto sangue. Disseram o derramamento de sangue, mas não era só isso. Jesus queria sofrer toda a espécie de dores, enfermidades, de tormentos, desde a cabeça aos pés, em nosso lugar, e para que nós não tivéssemos que levar essas enfermidades, essas dores que Ele já levou por nós. Por isso Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância, meus irmãos. Não é uma pessoa viver cheia de enfermidades. Não foi para isso que Jesus morreu e que sofreu tanto. Está escrito que Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele sofreu em nosso lugar. Então somente temos de crer, é pela fé que nós alcançamos os milagres para a nossa vida. Eu, na verdade, não consigo ficar indiferente a tamanho de sofrimento, sabendo realmente que o nosso Pai Celestial deseja ardentemente curar todos os seus filhinhos e conceder-lhes a vida abundante que seu Filho prometeu aos que crerem. Como já expliquei nas minhas mensagens anteriores, relembro mais uma vez que o tempo de Deus para nos curar já chegou há cerca de 2000 anos atrás, lá na cruz. A vontade de Deus para nos curar também ficou bem expressa nessa mesma data, quando Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades e todas as nossas enfermidades. A palavra de Deus é muito clara acerca dessa verdade e dessa realidade completamente confirmada por Jesus ao clamar lá no Calvário, naquela cruz: está consumado. Veja se entende, está consumado. Jesus bebeu o cálice até ao fim, a obra foi perfeita e completa, e Ele agora pode salvar perfeitamente todo aquele que por Ele se chega a Deus. Para quem ouviu os meus vídeos anteriores, torna-se mais fácil aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ao conhecer a palavra de Deus confirma-se o que nela está escrito, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o poder da palavra de Deus, a palavra que Deus engrandeceu acima de todo o seu nome, conforme está escrito no Salmo 138, verso 2, e em Isaías 55, 10 e 11 também está escrito: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que
a enviei. Glória ao nome do Senhor. E no Salmo 107, versos 19 e 20, também está escrito: então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Também podemos ver Jesus enviando a sua palavra para curar o criado daquele centurião que clamou a ele a favor do seu criado, que foi curado imediatamente e que deixou Jesus tão admirado, que ainda não tinha visto ninguém com tamanha fé. Glória ao nome do Senhor. E porque ele tinha fé, nem precisou, não se achava digno de sequer de que Jesus fosse à sua casa, e era um centurião. Enviou um criado para ir ter com Jesus. E depois ele disse precisamente que eu tenho homens às minhas ordens, basta dar-lhe ordens, eles obedecem, também podes dar ordens e enviar a tua palavra. E assim Jesus procedeu, e ele recebeu a resposta ao seu clamor, e o seu criado, quando o centurião deu por isso, deram-lhe a novidade que na mesma hora que Jesus lhe disse: o teu criado fica sarado, ficou sarado. Glória ao nome do Senhor. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, podemos ver que Deus, sempre que era necessário, enviava a sua palavra. Ele enviava e continua a enviar ainda. A palavra de Deus engrandeceu acima de todo o seu nome, tem um poder incalculável e sem limites. Ela, ao ser enviada mesmo através das redes sociais, produzirá o seu efeito e não voltará para trás vazia, em nome de Jesus. Entretanto, aproveito para lembrar que, quando estou na igreja em cima do púlpito, eu estou-me a repetir um pouco nas mensagens, porque eu quero que aqueles que me escutam se convençam realmente que aquilo que eu estou pregando é com base na palavra de Deus. Entretanto, aproveito para lembrar que, quando estou na igreja em cima do púlpito, os enfermos que ficam à distância, próximo do púlpito, eu digo para colocarem as suas próprias mãos no próprio corpo, onde têm as dores ou não, numa atitude de fé, para receberem a cura sem que eu toque neles, e eles ficam curados após a oração. Isto para lembrar que, como para Deus não há distâncias, porque, como está escrito, nele vivemos e nos movemos e existimos, vocês podem ficar curados na mesma, se crerem. Deus está aí. Deus está em todo lugar. Jeremias até diz que Deus enche os céus e a terra. Ninguém se pode esconder da presença de Deus em lugar algum. Portanto, Deus está aí junto de ti, e até anjos estão aí também, porque estás a ouvir a palavra de Deus ungida. E tu podes perfeitamente, através das redes sociais, eu estou enviando a palavra do Senhor. É Deus que está enviando a sua palavra por este meio. Tu podes receber fé, crer e receber a tua cura hoje mesmo. A partir de agora,
fiquem abertos à intervenção de Deus na nossa vida, na vossa vida. Prepara o seu coração para receber o seu milagre agora, quando vamos orar juntos a oração da fé. Em primeiro lugar, vamos procurar criar as melhores condições, com tempo e com calma, para que nada impeça de você ficar curado imediatamente. Começando por recordar o que Jesus disse aos discípulos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Para uma melhor preparação, em primeiro lugar, alguns de vós necessitam de ficar livres da falta de perdão. Há pessoas que não conseguem ser curadas porque não conseguem perdoar, estão ofendidas com pessoas que lhe fizeram mal, pelo que é necessário. Alguns de vós necessitam de ficar livres de falta de perdão, pelo que é necessário que repitam comigo uma oração antes de orarmos pela cura das enfermidades. Glória, honra e louvor ao nome do Senhor. Por isso, prepare-se para fazer esta oração comigo. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, venha a nós o teu reino e seja feita em nós a tua vontade, aqui na terra como no céu. Perdoa todos os meus pecados, lava-me e purifica-me com o sangue de Jesus e ajuda-me a perdoar a todos que me fizeram mal, assim como tu me perdoaste a mim. Pai Santo, ajuda-me neste momento a declarar que perdoo de todo o meu coração a todos quantos me ofenderam e prejudicaram. Agora procure recordar-se das pessoas que lhe fizeram mal e vá dizendo: eu te perdoo, conforme se for lembrando dessa pessoa que lhe fez mal, que ofendeu, que prejudicou. Confesse: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Tenhamos um momento de meditação. Medite, pense quem lhe fez mal e liberte-se da falta de perdão. É muito importante ficar livre, seja livre, receba a libertação em nome de Jesus. Ao perdoar, você fica livre de muitas situações espirituais. A pessoa que não consegue perdoar, como está escrito, o Senhor também não nos perdoa, então alguma coisa não está bem connosco. Vamos perdoar, vamos ficar livres. Enquanto não perdoarmos, as pessoas que nos fizeram mal podem estar muito bem e nós ficamos sempre a pensar nelas e nos atormentamos e nós é que sofremos. Portanto, só tem uma solução: é fazer o que Jesus ensinou, perdoar as vezes que forem necessárias. Diga perante o Senhor: eu perdoo esta pessoa, perdoo aquela pessoa, perdoo a outra. Liberte-se. Glória a Jesus. Salamachandarato. Glória tu taramasandarato. Receba a paz do Senhor no seu coração agora.
Recebe a paz de Jesus. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Meus amados, hoje voltarei a orar por quem tem hérnias discais. Se prepare para pôr sua fé em ação e colocando sua mão onde dói, e depois da oração procure movimentar-se, fazendo o que não podia fazer antes. Está preparado? Então, lembre-se que o Senhor Deus, nosso Pai, te ama e quer o melhor para ti. Lembre-se que Jesus levou sobre si as tuas enfermidades. Ele sofreu as dores para que tu não sofresses. Recebe a unção de cura agora, em nome de Jesus. Diricalamasandarato. Tarakatorosurida manandalaturuse. Em nome de Jesus, eu ordeno que as vértebras cervicais, dorsais e lombares e os ossos celíacos recebam agora a unção que destrói toda a espécie de jugo, a unção que destrói todas as enfermidades, para que toda a infecção e inflamação saia agora do teu corpo, em nome de Jesus. Todas as dores saem agora em nome de Jesus. Recebe, crê somente e recebe. E ganha coragem para tomares uma atitude de fé. Ser curado em nome de Jesus. Eu te declaro curada, minha irmã e meu irmão. As dores saíram e não voltam mais em nome de Jesus. Podes começar a procurar a dor. Movimenta-te. Vai-te mexendo. Abaixa-te, levanta-se, faz aquilo que não podias fazer antes. Porque as pessoas costumam ficar logo curadas imediatamente e podem logo pegar em pesos e tudo, andam à procura das dores e já não encontram. E dá glória a Deus. Dá glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Em Marcos capítulo 7, versículo 37 está escrito: e admirando-se sobremaneira diziam acerca de Jesus: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quero aproveitar para orar também pelos ouvidos surdos. Se prepare colocando as mãos nos ouvidos que estiverem surdos agora. Glamaturusu, suri, canta na manaratura. Coloca a tua mão no ouvido que está surdo, ou nos ouvidos. Eu ordeno em nome de Jesus que todo o espírito de surdez saia agora, em nome de Jesus. Sai! Teu tempo aí nessa pessoa acabou agora. Eu ordeno que os tímpanos furados sejam restaurados. Toda a espécie de temor é desfeito agora e os ouvidos ficam curados e recebem unção a 100%. Algum ouvido de nascença seja agora recriado em nome de Jesus. Shalabarato, grutalamasandarato. Recebe audição a 100% em nome de Jesus. Começa a ouvir e dá glória a Deus. Aleluia. Paturi canderice. Rabacatolori di salamashala. Não duvides. Toma posse daquilo a que tens direito. Em nome de Jesus. Aleluia. Entretanto, quem tiver nódulos, você que vive ansiosa, minha irmã, que tem nódulos no peito, alguns
cancerosos até, você pode ficar curada já. Ou eu não seja servo do Deus Altíssimo. Coloca a tua mão onde tiveres os nódulos. Põe tua fé em ação. Eu ordeno em nome de Jesus que todos esses nódulos se desfaçam agora, desaparecem agora em nome de Jesus. Todo o caroço, todo o tumor, todo o nódulo sai agora em nome de Jesus. Luri Haito Pandari Talabas Salamanaya Siri Kalamash Alamaturi Griti Karamassandalato. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Procura agora ver se encontras o osso. Vê que o osso já sumiu, já desapareceu, e dá glória a Deus. Amém, aleluia. Este é o Jesus que eu conheço. Este é o verdadeiro Evangelho, aleluia. Antes de terminar, eu quero dizer-vos para não se esquecerem de que tenho uma certa necessidade de ver algo escrito nos comentários, para não me sentir só. Os primeiros vídeos tiveram mais de 500 visualizações e quase ninguém deu sinais de vida nem nos gostos. Preciso do vosso apoio e das vossas orações. Lembrem-se que Satanás está furioso por estar a mostrar ao povo de Deus toda a verdade do que aconteceu realmente na cruz do Calvário. E não se esqueçam, protejam-me com as vossas orações, para que o Senhor continue a usar-me para pregar o seu Evangelho completo, para que haja reavivamento, porque as pessoas são curadas e a família que não é salva vê os milagres e acabam por se converter, como acontecia no dia em que os apóstolos andavam a pregar. A qualquer lado onde chegavam, Jesus recomendava: curai os enfermos, curai os enfermos. Jesus não quer ninguém doente. Glória a Deus. Shirabalato. Crê na palavra de Deus. Não creias nos ensinamentos que te têm incutido, que te levaram a confirmar-te e estares doente. Não, vá ao médico, vá ao hospital, vá onde quiser, mas não fique doente. Lute contra a doença, aí Jesus vai te ajudar também. Precisas de uma cirurgia e vais fazer cirurgia, mas o Senhor estará contigo para te ajudar-te a libertar da enfermidade. Crê na palavra de Deus, crê no amor do Pai. Deus nos ama. Jesus padeceu tanto na cruz. Eu acho que Jesus está muito triste ao ver os seus filhos cheios de enfermidades. Meu Deus, há igrejas que faz lembrar a sala lá no hospital com tanto enfermo. Não era isso que Jesus queria. Não era isso que Deus queria quando mandou o seu filho à cruz do Calvário. Ele quer salvar perfeita e completamente. Crê no Evangelho, crê na palavra de Deus e toma posse daquilo a que tens direito. Vida abundante, não é a vida de sofrimento. Crê no Senhor, crê na palavra de Deus. Aguarda o novo vídeo que ainda hei de fazer também. Que o Senhor me ajude para eu não perder a embalagem. E não se esqueçam de dar testemunho dos milagres que Deus está a fazer nas vossas vidas. E ficai todos na paz do Senhor. E até ao próximo vídeo.